Boa tarde a todos, irmãos da Escola Jesus Cristo, do grupo Irmãos de Célia Lúcius. E hoje nós estamos aqui para refletir sobre uma mensagem que foi psicografada por Valdo Vieira, ditada por André Luiz, e que está no livro Sol nas Almas. E a mensagem, ela diz, o título que André Luiz deu foi 10 apontamentos básicos da desobsessão. Para a gente começar a nossa reflexão dessa tarde, eu gostaria de ler uma passagem da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 12, que diz o seguinte: Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para serdes herdeiros da bênção. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua prece, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Essa passagem, eu quis ler ela como nossa introdução hoje, porque ela traz para a gente algumas informações, algumas condutas que nós devemos seguir justamente para evitar o processo obsessivo. Uma das coisas que a gente deve buscar fazer é o que São Pedro fala aqui, ó. Guardar a língua do mal e os lábios de proferir mentiras, e afastar do mal e praticar o bem, e buscar a paz e seguir a paz. Se a gente fizer isso que São Pedro está nos orientando aqui, a gente já vai estar começando a desviar desses processos obsessivos. Então, para a gente poder ver a mensagem que André Luiz nos traz, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, abençoe nosso momento de reflexão, mesmo que seja virtual, nesta ocasião, que possamos ser iluminados para que nossos ouvidos possam compreender os ensinamentos que nos são trazidos e que possamos colocá-los em prática em nossa conduta diária. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. A mensagem de André Luiz, ele traz o seguinte: certifica-te nas tarefas da obsessão, que os irmãos desencarnados em desequilíbrio reclamam tratamento análogo àquele que dispensamos aos familiares doentes. Ninguém com bastante amor pelos entes queridos se lembrará de exibir-lhes as chagas em espetáculos deprimentes. Sempre aconselhável a abstenção de toda palavra leviana ou insensata, mas principalmente no círculo dedicado à restauração dos espíritos conturbados e sofredores. Ironia perante a dor é irresponsabilidade com desrespeito. Inicia corretamente as atividades socorristas, no momento exato. Imagina-te faminto diante da mesa em longe e desnecessário cerimonial, depois da justa preparação. Se operas com faculdades de psicofonia, na seara mediúnica, cede a instrumentação fisiológica do espírito demandado, controlando-lhe os movimentos. Qualquer doente exige enfermagem. Ainda na mediunidade psicofônica, habitue-se a inibir o grito estentório
e a palavra menos edificante, corrigindo as entidades infelizes que se valem de tuas forças. Todo o processo mediúnico é conjugação de energias e o médium é responsável pelos conceitos e imagens que veicula. Mesmo que os comunicantes desditosos forneçam temas à hilariedade, mantenha-te calmo e digno. Perturbação não é motivo de gracejo. Não formules perguntas descabidas ou inúteis aos espíritos sofredores. Um alienado não consegue falar com exatidão. Conserva a pontualidade, na certeza de que os instrutores da vida maior esperam por tua cooperação no atendimento às boas obras. A mais bela melodia morre no anseio do pianista se a tecla não responde. Evita ressentimentos, seja qual for a dificuldade. Toda irritação é ponto de apoio para a manifestação das trevas. Não alegues defeitos ou faltas para fugir de auxílio. Convence-te de que o nosso esforço positivo no bem é nossa oportunidade de resgatar e de redimir. Então, André Luiz, nessa mensagem, ele tenta nos trazer de forma bem simples 10 apontamentos, 10 orientações básicas para as reuniões de desobsessão. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 237, ele define o processo de obsessão como o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Mas porque estes espíritos inferiores buscam este caminho da obsessão, esse caminho de dominação, e com eles, como eles buscam este caminho, porque eles estão em sofrimento, eles estão com falta de esclarecimento, eles ainda estão dominados pelos vícios da matéria, pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de vingança. Por todos esses vícios materiais que nós temos, eles buscam o caminho da dominação. Eles buscam praticar o mal, usando os seus semelhantes como ferramenta de praticar este mal, porque isso alimenta esses espíritos inferiores. Então, esses processos de obsessão, como Allan Kardec bem definiu, é um processo de domínio que os espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas. Sobre certas pessoas, por que ele fala sobre certas pessoas? Porque os espíritos inferiores, eles vão buscar as pessoas em função da sintonia de pensamentos. Por isso que eu trouxe essa epístola de Pedro. Aquelas pessoas que usam a língua para falar mal, que proferem mentiras, que afastam o mal, que buscam o mal e afastam o bem, que não buscam a paz. Essas são pessoas que fornecem sintonia de pensamento, sintonia de atitude que alegra estes espíritos inferiores. E por isso eles buscam essas pessoas. Então, por isso que essa orientação de Pedro nos é bem trazida neste momento, para a gente poder entender qual seria as armas que nós temos para nos livrar desses processos obsessivos. Algumas delas, tá? Então, esses espíritos, eles ainda estão na inferioridade. Eles buscam esse processo obsessivo porque isso dá prazer a eles. Eles compreendem que isso, para eles, é o correto. É o que eles devem fazer.
para que eles sejam felizes. Essa é a forma errada de felicidade que eles têm. Eles estão em grande sofrimento. A gente não tem noção do sofrimento que eles estão envolvidos, porque eles precisam de um irmão para usarem, para poderem serem felizes. Eles precisam de fazer um irmão sofrer para nutrir a felicidade deles. Eles não compreendem o erro que eles estão cometendo e o sofrimento que estão submetidos. Por isso, as reuniões de desobsessão. São reuniões para orientar esses espíritos, para esclarecer esses espíritos do mal que eles estão envolvidos. Não do mal que eles praticam, mas o mal que eles fazem para eles mesmos. Porque o mal que eles praticam compete a Deus. E Deus tem os caminhos para isso, para que eles possam pagar esses débitos que eles estão adquirindo quando eles estão na maldade. A gente não tem que ter esse dom de julgar esses espíritos que estão na inferioridade, porque isso não nos compete. Então, eles encontram os obsediados pela sintonia de pensamento. Tá? E por que quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal e os seus lábios não falam mentiras, não tentam enganar as pessoas, apartam-se do mal e façam o bem, busquem a paz e seguir a paz, isso que a Epístola de Pedro nos trouxe. Isso são ferramentas que vão nos permitir nos desviar da sintonia de atitudes e pensamentos que esses maus espíritos buscam. A prece também é uma boa ferramenta que vai nos desviar da sintonia de pensamento com estes espíritos inferiores. Então, a gente deve sempre estar buscando praticar o bem, não falar mentira, não usar a língua para ferir os outros, buscar a paz, buscar praticar boas ações, ajudar o próximo e principalmente estar em prece. Tudo isso são ferramentas que nós temos para podermos desviar esses maus espíritos, os espíritos inferiores, de praticar esses processos de obsessão. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, item 46, nos traz o seguinte: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, as nossas falhas, as nossas imperfeições morais é que vão atrair esses espíritos. Eles vão sintonizar com as nossas falhas morais, gostar delas e usá-las contra nós, para poder nos obsidiar e serem felizes, porque é assim que eles gostam. Por praticar o mal é que eles ficam felizes. Então, as nossas imperfeições morais que atraem esses maus espíritos. Nossa língua que insiste no mal, no falar mal de nosso próximo, através de julgamentos que não nos cabem. Só temos um juiz, que é Deus. Nem Jesus julgava. Nossos lábios que propagam as informações inverídicas, nossa tendência em buscar o mal e não o bem, sempre querer revidar as más ações que somos colocados e não buscamos a paz. Essas falhas morais e muitas outras atraem os maus espíritos, que nos colocam em situação de serem obsediados. A nossa tarefa é corrigir as nossas falhas morais através dos ensinamentos do Cristo. E eu sempre tenho dito, seguir Jesus, os ensinamentos do Evangelho, não é uma tarefa fácil. A busca do bem não é fácil. É um exercício diário que a gente deve persistir. A gente sempre vai cair em falhas, mas a gente deve lutar
não desanimar e esforçar para inibir nossas más tendências, nossas falhas morais, que são propagadas para os maus espíritos que alimentam de nossos erros. E essa sintonia de pensamento que atrai esses obsessores, a gente tem que tentar sempre desviar desses pensamentos, dessas nossas falhas morais. E não é uma tarefa fácil. As reuniões de desobsessão tratam de ocasiões de esclarecimentos a estes espíritos que ainda estão desviados da verdadeira jornada que é em direção à casa do Pai. São espíritos que não foram iluminados pelo mandamento do Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. A forma de amor que eles têm é fazer a gente sofrer. E a gente sofrendo pela obsessão deles vai fazer eles felizes. Essa é a forma de amor. Não é a forma de amor verdadeira de querer o bem ao próximo, que é o que deveria ser, que é o que a gente deveria buscar, e não é isso que eles compreendem, porque eles ainda estão em uma situação muito inferior. Não que somos melhores do que eles. Isso em hipótese alguma. A gente é tão parecido quanto os nossos obsessores, tanto que eles são atraídos pelas nossas más tendências, pelas nossas falhas morais. Os irmãos que são levados a uma reunião de desobsessão estão ali para serem esclarecidos sobre o mal que praticam. Então, nessas reuniões de desobsessão, é o que André Luiz tenta nos trazer alguns apontamentos básicos. Os irmãos desencarnados em desequilíbrio reclamam tratamento análogo àquele que dispensamos aos familiares doentes. Os frequentadores dessas reuniões de desobsessão, eles devem ter a disposição para doar, para trabalhar em benefício do próximo. Eles não devem ter em mente que aquilo ali é algo que vai colocar ele em cima de um pedestal, que ele é melhor do que os outros. Pelo contrário, ele está ali para trabalhar na seara de Jesus e auxiliar aqueles irmãos em sofrimento. Então ele está ali para doar as suas energias em benefício do próximo. Fazer o que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Ou, melhor dizendo, amar ao próximo como ele nos ama, como Jesus nos ama. Por isso que a gente deve ir para essas reuniões de coração aberto, para auxiliar, da mesma forma que auxiliaríamos um familiar que está doente. A gente não vai chegar a esse familiar e apontar as chagas dele, colocar ele em uma situação mais deprimente ainda. A gente vai tentar aliviar o sofrimento desse familiar. Da mesma forma, é o tratamento para com o espírito desencarnado que chega nessas reuniões e está ali para poder ser orientado e nunca ter as suas chagas expostas, porque ele não tem essa compreensão. Ele não compreende que ele está fazendo os outros sofrer. Mas ele deve ser orientado de forma a perceber o mal que ele pratica, mas sem constrangir esse espírito, porque aí ele vai repelir qualquer tipo de tratamento. André Luiz nos orienta sobre a conduta de nossos pensamentos diante do sofrimento do irmão que está ali para ser tratado. Ele fala, ironia perante a dor. O irmão ele está em sofrimento, ele está ali numa situação de dor. Então, a tratar aquela situação em que esse irmão desencarnado se encontra com ironia é irresponsabilidade com desrespeito. Ele classifica essa ironia como irresponsabilidade e desrespeito. Ser irônico com o sofrimento dos nossos irmãos, nós estamos fugindo ao mandamento de Jesus. Nós não estamos amando ele como nós nos amamos.
Então, a gente está praticando um ato de irresponsabilidade com desrespeito ao nosso irmão. Depois, ele continua a mensagem dele, dizendo que a gente deve iniciar corretamente as atividades socorristas no momento exato. Existe momento para cada atitude durante essas reuniões de desobsessão. E a gente deve ter as pessoas que participam dessa reunião, o grupo de desobsessão, ele deve ter astúcia para poder iniciar as atividades no momento exato. Aí ele continua as orientações. Se operas com faculdade de psicofonia, cede instrumento fisiológico ao espírito demandado, controlando-lhe os movimentos. O que acontece? Nessas reuniões de desobsessão, a gente tem os médiuns, que vão servir de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tem o doutrinador, tem as pessoas que dão sustentação à reunião, que estão ali para dar passe aos médiuns, servir água fluidificada. Então, existe uma organização nessa reunião. E o médium que trabalha com a psicofonia, ele deve ter disciplina para controlar as manifestações do espírito. Ele deve servir de intermédio, de intercâmbio entre aquilo que o espírito está passando, o sofrimento dele, as manifestações dele, e deve transmitir isso ao doutrinador, que vai conversar com este espírito através do médium. E aí o que acontece? Esse médium ele deve ter disciplina para controlar as manifestações que esse espírito provoca. Controlar os movimentos. O espírito vai querer chegar e bater na mesa, fazer bagunça, gritar. E o médium da psicofonia ele deve ter uma disciplina muito grande para poder controlar essas manifestações dos espíritos mais descontrolados. Assim como o doente exige a assistência da enfermagem, o espírito desencarnado, que está ali em sofrimento, ele também deve ter o quê? A assistência do médium através da disciplina das manifestações. Aí ele continua, ó. O médium psicofônico ele deve habituar-se a inibir gritos e palavras menos edificantes. Esses espíritos em sofrimento, eles chegam ali com uma linguagem inferior, profere palavrões, quer gritar, porque ele acha que falando alto ele vai ganhar a discussão, ele vai se sobressair, e o médium ele deve habituar-se a inibir essas manifestações. É um trabalho muito difícil. E a comunicação que o médium faz com o espírito é através do pensamento. Ele pode se comunicar com esse espírito através do pensamento. E através do pensamento, ele consegue disciplinar as manifestações e não exteriorizar essas manifestações que o espírito está passando para ele. Porque todo processo mediúnico é uma conjugação de energia entre o médium e aí, através desse transporte de energias do pensamento, é que o médium consegue evitar que o espírito consiga perturbar a reunião. Mesmo que os comunicantes desditosos forcem temas hilariantes, mantenha-te calmo e digno. Essa é uma orientação direta para os médiuns e também para todos os presentes ali. Perturbação não é motivo de gracejo. Não formules perguntas descabidas e inúteis aos espíritos sofredores. Não adianta fazer perguntas não edificantes e inúteis a esses espíritos. Por quê? André Luiz fala, um alienado não consegue falar com exatidão. Então não é um momento de fazer perguntas para esclarecer. Não deve ser feitas perguntas para poder
obter informações. Esse não é a ocasião. O momento é de doutrinação, é de esclarecer o espírito em sofrimento. Conserva a pontualidade na certeza de que os instrutores da vida maior esperam por tua cooperação no atendimento às boas obras. Conservar a pontualidade. Existe o grupo encarnado que participa da reunião de desobsessão. Existe um grupo muito maior dos espíritos desencarnados que estão ali para trabalhar nessa reunião de desobsessão, para conduzir os espíritos desencarnados em sofrimento até a sala, para poder dar a eles o tratamento depois do esclarecimento, dar a condução, para poder auxiliar durante os passes magnéticos que são dados durante essa reunião. Então, existe um grupo muito maior de espíritos desencarnados que estão ali pontualmente para iniciar a reunião. E se nós, encarnados, que participamos dessas reuniões de desobsessão, não temos pontualidade, nós estamos atrasando o serviço da espiritualidade, que não inicia suas atividades de forma impontual. Então, a gente deve se disciplinar para ter pontualidade. Evitar ressentimentos, seja qual for a dificuldade. Toda irritação é ponto de apoio para a manifestação das trevas. Lá no início, a gente comentou que esses espíritos inferiores são atraídos até o obsediado pela sintonia de pensamentos. Então, ressentimento, guardar mágoa, guardar maus pensamentos, é atrativo para esses espíritos inferiores. Então, você imagina isso em uma reunião de desobsessão. As pessoas que vão para essas reuniões, elas têm que estar puras de pensamentos inferiores. Elas devem se disciplinar para não entrar para dentro dessas reuniões levando mágoas, ressentimentos, principalmente entre os irmãos que estão ali. Porque os espíritos desencarnados, os obsessores, veem todos esses pensamentos, porque nós pensamos pictoricamente, a gente projeta imagens de tudo aquilo que a gente está pensando, e esses espíritos veem isso. E aí você imagina esse tipo de ressentimento dentro deste ambiente. Desequilibra completamente. E aí o espírito vai aproveitar para poder perturbar a reunião. Por isso que ele fala da questão da disciplina do médium. O médium ele deve ter disciplina. Ele fala em outras palavras isso. Então, toda irritação é ponto de apoio para a manifestação das trevas. Tanto nas reuniões de desobsessão, o que seria muito mais grave, quanto também na vida externa de cada um de nós. Não alugues defeitos ou falhas para fugir de auxiliar. Então, como eu disse, os médiuns, os frequentadores, os participantes das reuniões de desobsessão, eles devem estar ali com o pensamento de que eles estão ali para trabalhar na obra de Jesus, na obra do bem. Então, eles não devem fugir de estarem ali, já que eles foram chamados, receberam um dom de Deus para poder trabalhar em prol do bem. Eles não devem fugir, inventando desculpas para poder não auxiliar. Convence-te de que nosso esforço positivo no bem é a nossa oportunidade de resgatar e de redimir. Uma das ferramentas que nós temos para fugir da obsessão é trabalhar no bem. É trabalhar no bem do próximo. Por isso que ele fecha a mensagem dessa forma, que a gente deve não evitar auxiliar o próximo, fugindo, inventando desculpas, porque estaríamos incorrendo em grande prejuízo para nós mesmos e deixaríamos de praticar o bem, de usar um talento que Deus nos deu
para poder auxiliar o próximo, que é a mediunidade. Então, essa é a mensagem de André Luiz, são 10 apontamentos. Tem também esse livro aqui, ó, de André Luiz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que ele trata desse processo de desobsessão e dá orientações para essas reuniões de desobsessão. Dá uma série de orientações aí de como deve ser a conduta dessas reuniões de desobsessão. E uma dessas mensagens ele fala justamente isso, que o maior beneficiado somos nós que participamos dessas reuniões de desobsessão, além dos espíritos que estão ali para serem doutrinados. Bom, era isso que eu tinha para comentar, o nosso tempo também já extinguiu, e aí vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola de Jesus Cristo, que possamos compreender a necessidade de praticar o bem, de guardar o nosso verbo, de não ferir o nosso próximo com nossos pensamentos, com nosso julgamento, e que possamos nos resguardar de atrair os espíritos em sofrimento para próximo de nós. Abençoe a nossa tarde e que possamos ter uma semana produtiva. Que assim seja. Boa tarde a todos.